Leitura do capítulo 9 do canto 4 do Srimad Bhagavatam só com versos. Dhruva Maharaja regressa ao lar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 1. O grande sábio Maitreya disse a Vidura: quando os semideuses foram assim reassegurados pela personalidade de Deus, eles se livraram de todos os temores e, após prestarem suas reverências, retornaram a seus planetas celestiais. Então o Senhor, que não é diferente da encarnação Sahasrarisha, montou nas costas de Garuda, que o transportou até a floresta Madhuvana para ver seu servo Dhruva. A forma do Senhor, que era tão brilhante como o relâmpago, e na qual Dhruva Maharaja, em seu maduro processo iógico, estava plenamente absorto em meditação, subitamente desapareceu. Assim Dhruva ficou perturbado, e sua meditação interrompeu-se. Mas logo que abriu seus olhos, ele viu a suprema personalidade de Deus presente pessoalmente, assim como estivera vendo o Senhor presente em seu coração. Quando Dhruva Maharaja viu seu Senhor bem na sua frente, ficou muitíssimo confuso e ofereceu-lhe reverências e respeito. Ele caiu esticado perante ele como uma vara e absorveu-se em amor a Deus. Dhruva Maharaja, em êxtase, olhou para o Senhor como se estivesse bebendo o Senhor com os olhos, beijando os pés de lótus do Senhor com a boca e abraçando o Senhor com os braços. O significado explica que a palavra Sahasrarisha refere-se à personalidade de Deus conhecida como Darbodakashai Vishnu. Srila Sanatana Goswami, em seu Bhagavatamrita, diz que esta personalidade de Deus, Sahasrarisha, era conhecida a encarnação de Prishnigarbha. Ele criou o planeta conhecido como Dhruvaloka para a residência de Dhruva Maharaj. Prosseguindo. Verso 4. Embora Dhruva Maharaja fosse um menininho, ele quis oferecer orações à suprema personalidade de Deus em linguagem adequada. Mas como era inexperiente, não pôde adaptar-se à situação imediatamente. A suprema personalidade de Deus, estando situada no coração de todos, pôde entender a posição incômoda de Dhruva Maharaja. Por sua imotivada misericórdia, ele tocou com seu búzio a testa de Dhruva Maharaja, que se encontrava parado diante dele com as mãos postas. Nessa altura, Dhruva Maharaja tornou-se perfeitamente consciente da conclusão védica e compreendeu a verdade absoluta e sua relação com todas as entidades vivas. Segundo a linha do serviço devocional ao Senhor Supremo, cuja fama se espalha amplamente, Dhruva, que no futuro receberia um planeta que não seria jamais aniquilado, mesmo durante o momento da dissolução, ofereceu suas deliberadas e conclusivas orações. Dhruva Maharaja disse: meu querido Senhor, sois todo-poderoso. Após entrardes em mim, vivificastes todos os meus sentidos adormecidos, minhas mãos, pernas, ouvidos, sentido do tato, força vital e especialmente minha capacidade de falar. Permiti-me oferecer-vos minhas respeitosas reverências. Meu Senhor, sois o Um Supremo, mas, através de vossas diferentes energias, apareceis de modo diverso nos mundos material e espiritual.
Vós criais a energia total do mundo material mediante vossa potência externa, e após a criação, entrais no mundo material como a superalma. Sois a pessoa suprema, e através dos modos temporários da natureza material, criais variedades de manifestações, assim como o fogo, entrando em madeiras de diferentes qualidades, arde brilhantemente em diferentes variedades. Ó meu amo, o Senhor Brahma é plenamente rendido a vós. No princípio, vós lhe destes conhecimento, e assim ele pôde ver e entender todo o universo, assim como alguém que desperta do sono e visualiza seus deveres imediatos. Sois o único refúgio de todas as pessoas que desejam liberação, e sois o amigo de todos os aflitos. Como, portanto, pode uma pessoa erudita que tenha conhecimento perfeito alguma vez esquecer-se de vós? Pessoas que vos adoram simplesmente em troca do gozo dos sentidos, deste saco de pele, estão sem dúvida influenciadas por vossa energia ilusória. Apesar de terem a vós, que sois como uma árvore dos desejos e sois a causa da liberação do nascimento e da morte, pessoas tolas, tais como eu, desejam vossas bênçãos para o gozo dos sentidos, que é disponível inclusive para aqueles que vivem em condições infernais. Verso 10. Meu Senhor, a bem-aventurança transcendental obtida ao meditar em vossos pés de lótus ou ao ouvir sobre vossas glórias da parte de devotos puros é tão ilimitada que está muito além da fase de Brahmananda, na qual a pessoa julga-se imersa no Brahman impessoal, como se estivesse una com o Supremo. Uma vez que Brahmananda também é superada pela bem-aventurança transcendental, obtida do serviço devocional, o que dizer então da bem-aventurança temporária de elevar-se aos planetas celestiais, a qual é destruída pela espada separadora do tempo? Mesmo que alguém se eleve aos planetas celestiais, ele cai no decorrer do tempo. Dhruva Maharaja continuou: Ó ilimitado Senhor, abençoai-me, por favor, para que eu possa associar-me com os grandes devotos que se ocupam em vosso transcendental serviço amoroso constantemente, assim como a correnteza do rio flui constantemente. Tais devotos transcendentais estão inteiramente situados em estado de vida incontaminado. Através do processo de serviço devocional, de certo serei capaz de cruzar o oceano de ignorância da existência material, que está encapelado de ondas, de perigos ardentes, semelhantes ao fogo. Isto ser-me-á muito fácil, pois estou ficando louco por ouvir sobre vossas qualidades e passatempos transcendentais que existem eternamente. Ó Senhor, que tendes um umbigo de lótus, se acontece de alguém se associar com um devoto cujo coração sempre anseia por vossos pés de lótus, buscando sempre a fragrância deles, ele não se apega em absoluto ao corpo material, ou numa relação corpórea, à progenie, a amigos, ao lar, à riqueza e à esposa, que são extremamente queridos por pessoas materialistas. Na verdade, ele não se importa com essas coisas. Meu querido Senhor, ó Supremo não nascido, sei que as diferentes variedades de entidades vivas, tais como animais, árvores, pássaros, répteis, semideuses e seres humanos, espalham-se por todo o universo.
o qual é causado pela totalidade da energia material. E sei que às vezes elas se encontram manifestas e outras vezes imanifestas, mas jamais tive experiência da forma suprema que vejo agora em vossa pessoa. Agora, toda a espécie de métodos de teorização chegaram ao fim. Meu querido Senhor, ao final de cada milênio, a Suprema Personalidade de Deus, Garbhodakashai Vishnu, dissolve em seu ventre todas as coisas manifestas dentro do universo. Deitado no colo de Sheshanaga, de seu umbigo brota uma flor de lótus dourada sobre um caule, e naquele lótus o Senhor Brahma é criado. Posso entender que vós sois a mesma divindade suprema, portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Meu Senhor, com vosso penetrante olhar transcendental, sois a testemunha suprema de todas as fases de atividades intelectuais. Sois eternamente liberado. Vossa existência está situada em bondade pura e existis como a superalma imutável. Vós sois a personalidade de Deus original, plena de 6 opulências, e sois eternamente o Senhor dos 3 modos da natureza material. Deste modo, sois sempre diferente das entidades vivas comuns. Como o Senhor Vishnu, mantendes todos os afazeres de todo o universo, e todavia permaneceis à parte e sois o desfrutador dos resultados de todos os sacrifícios. Meu querido Senhor, em vossa manifestação impessoal de Brahman, há sempre 2 elementos opostos, conhecimento e ignorância. Vossas múltiplas energias manifestam-se continuamente, mas o Brahman impessoal, que é indiviso, original, imutável, ilimitado e bem-aventurado, é a causa da manifestação material. Como sois o mesmo Brahman impessoal, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Meu Senhor, ó Senhor Supremo, vós sois a suprema forma personificada de todas as bênçãos. Portanto, para alguém que se atém a vosso serviço devocional sem nenhum outro desejo, adorar vossos pés de lótus é melhor do que tornar-se rei e assenhorear-se de um reino. Esta é a bênção para quem adora vossos pés de lótus. Para devotos ignorantes como eu, vós sois o mantenedor imotivadamente misericordioso, tal qual uma vaca que cuida do bezerro recém-nascido, fornecendo-lhe leite e protegendo-o de quaisquer ataques. O grande sábio Maitreya continuou: Meu querido Vidura, quando Dhruva Maharaja, que tinha boas intenções em seu coração, terminou sua oração, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, que é muito bondoso com seus devotos e servos, congratulou-se com ele, falando o seguinte: A personalidade de Deus disse: Meu querido Dhruva, filho do rei, tu executaste votos piedosos, e além disso eu conheço o desejo dentro de teu coração. Embora teu desejo seja muito ambicioso e muito difícil de ser atendido, conceder-te-ei a sua realização, toda a boa fortuna para ti. Explicando essa parte do verso 19. No fundo do coração, Dhruva Maharaja queria um reino que fosse muito melhor que Brahmaloka. Este era um desejo natural para um kshatriya, e ele não passava de uma criança de 5 anos, que com sua maneira infantil
Desejava ter um reino muito maior do que o de seu pai, seu avô ou de seu bisavô. De um modo geral, o Senhor não concede opulência material a um devoto puro, mesmo que este a deseje. Mas o caso de Dhruva Maharaja era diferente. O Senhor sabia que ele era um devoto tão excelente que, apesar de ter opulência material, não se desviaria jamais do amor a Deus. Este, contudo, era o caso especial de Dhruva Maharaja. Lemos uma pequena parte, é tudo muito lindo. Versos 20 e 21. A Suprema Personalidade de Deus continuou: Meu querido Dhruva, hei de conceder-te o refulgente planeta conhecido como estrela polar, o qual continuará a existir mesmo após a dissolução ao final do milênio. Ninguém jamais governou este planeta, que está cercado por todos os sistemas solares, planetas e estrelas. Todos os astros no céu gravitam em torno deste planeta, assim como touros giram em volta de uma estaca central com o propósito de moer grãos. Mantendo a estrela polar à sua direita, todas as estrelas habitadas pelos grandes sábios como Dharma, Agni, Kashyapa e Shukra gravitam em torno deste planeta, que continua a existir mesmo após a destruição de todos os demais. Depois que teu pai for para a floresta e conceder-te o encargo de seu reino, e governarás o mundo inteiro por 36.000 anos consecutivos, e todos os teus sentidos continuarão tão fortes como são agora. Jamais envelhecerás. Então, amigos, o significado diz: em Satya Yuga, as pessoas geralmente viviam 100.000 anos. Dhruva Maharaja governaria o mundo por 36.000 anos, o que era bem possível naqueles tempos. Verso 23. O Senhor prosseguiu: Em algum momento do futuro, teu irmão, Uttama, irá caçar na floresta, e quando estiver absorto caçando, será morto. Tua madrasta, Suruchi, enlouquecendo com a morte de seu filho, sairá à procura dele na floresta, mas será devorada por um incêndio. O Senhor continuou: Eu sou o coração de todos os sacrifícios. Serás capaz de executar muitos sacrifícios excelentes e também farás grande caridade. Dessa maneira, serás capaz de gozar das bênçãos de felicidade material nesta vida, e no momento de tua morte, serás capaz de lembrar-te de mim. A personalidade de Deus continuou: Meu querido Dhruva, após tua vida material neste corpo, irás ao meu planeta, que é sempre reverenciado pelos habitantes de todos os demais sistemas planetários. Ele está situado acima dos planetas dos 7 rishis e, tendo ido lá, jamais terás de voltar a este mundo material. O grande sábio Maitreya disse: após ser adorado e honrado por Dhruva Maharaja, o menino, e após oferecer-lhe sua morada, o Senhor Vishnu, montado em Garuda, regressou à sua morada enquanto o Dhruva Maharaja o observava. Apesar de ter alcançado o resultado desejado de sua determinação, adorando os pés de lótus do Senhor, Dhruva Maharaja não estava muito satisfeito. Assim retornou ele a seu lar. Shri Vidura perguntou: Meu querido Brahmana, é dificílimo alcançar a morada do Senhor. Ela só pode ser alcançada mediante serviço devocional puro.
que por si só satisfaz o afetuosíssimo e misericordioso Senhor. Dhruva Maharaja alcançou esta posição numa vida só e era muito sábio e consciencioso. Por que então não estava muito satisfeito? Maitreya respondeu: o coração de Dhruva Maharaja, que fora trespassado pelas flechas das palavras ásperas de sua madrasta, estava muito pesaroso, e assim, quando ele se fixou na meta de sua vida, não se esqueceu do mau comportamento dela. Ele não pediu verdadeira liberação deste mundo material. Porém, no final de seu serviço devocional, quando a Suprema Personalidade de Deus apareceu ante ele, ele só fez envergonhar-se das necessidades materiais que tinha em sua mente. Verso 30. Dhruva Maharaja pensou consigo mesmo: esforçar-se para situar-se à sombra dos pés de lótus do Senhor não é tarefa comum, porque mesmo os grandes brahmacharis encabeçados por Sanandana, que praticaram Ashtanga Yoga em transe, alcançaram o refúgio dos pés de lótus do Senhor somente após muitíssimos nascimentos. Dentro de 6 meses, obtive o mesmo resultado, mas, por pensar diferentemente do Senhor, caí de minha posição. Então, Prabhupada explica no significado que Dhruva Maharaja explica a ele mesmo a causa da sua tristeza, dizendo, porque ele diz que ver Deus diretamente não é fácil, e que após apenas 6 meses, ele viu o Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus. Só que ele esperava que logo que ele se encontrasse com o Senhor Supremo, que o Senhor o levaria imediatamente à sua morada. Mas o Senhor ofereceu o governo do mundo por 36 mil anos, porque ele já estivera sobre o encanto da energia material, querendo se vingar da sua madrasta e dominar o reino de seu pai. Então Dhruva Maharaja lamentou-se muitíssimo. Ele se lamentou muito por sua propensão a reinar no mundo material e por sua atitude vingativa com outras entidades vivas. Prosseguindo no verso 31, ele diz: ai de mim, olhai só para mim, sou tão desventurado. Aproximei-me dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que pode de imediato cortar a corrente da repetição de nascimentos e mortes. Mas ainda assim, devido à minha tolice, orei pedindo coisas perecíveis. Uma vez que todos os semideuses que estão situados no sistema planetário superior terão que descer novamente, todos eles invejam minha elevação a Vaikunta Loka através do serviço devocional. Esses semideuses intolerantes dissiparam minha inteligência, e somente por esta razão não pude aceitar a bênção genuína das instruções do sábio Narada. Parte do comentário. A conclusão de Dhruva Maharaja é que esses semideuses, invejando sua posição superior em serviço devocional, conspiraram contra ele para poluir sua inteligência. E assim, embora fosse discípulo de Narada Muni, um grande Vaishnava, ele não pôde aceitar as irrefutáveis instruções de Narada. Então agora Dhruva Maharaja lamentava-se por ter negligenciado as instruções de Narada. Lembremos que Narada Muni lhe disse, perguntando: por que deverias tu importar-te com os insultos ou adoração de tua madrasta? Volta para sua casa e espere, aguarde até chegue o momento maduro para você praticar o serviço devocional. Mas ele preferiu ele se arrependeu porque ele rejeitou esse conselho e ele preferiu fazer essa vingança e acabou fazendo toda uma austeridade
para pedir no fundo algo ligado à gratificação dos sentidos, amigos. Mas, de qualquer modo, o Senhor é tão misericordioso, Prabhupada diz, que devido à prática de serviço devocional de Dhruva, ele ofereceu a Dhruva a derradeira meta Vaishnava. Verso 33. Dhruva Maharaja lamentou-se. Eu estava sob a influência da energia ilusória, ignorando os fatos verdadeiros, dormia no colo dela. Com visão de dualidade, vi meu irmão como inimigo e falsamente lamentei-me dentro do coração pensando, eles são meus inimigos. É muito difícil satisfazer a suprema personalidade de Deus, mas no meu caso, embora eu tenha satisfeito a superalma de todo o universo, orei somente por coisas inúteis. Minhas atividades eram exatamente como o tratamento dado a uma pessoa que já está morta. Vede só quão desventurado eu sou, pois apesar de encontrar o Senhor Supremo, que pode cortar nossa ligação com nascimentos e mortes, orei pelas mesmas condições novamente. Devido a meu estado de completa tolice e falta de atividades piedosas, embora o Senhor me tivesse oferecido seu serviço pessoal, desejei nome, fama e prosperidade materiais. Meu caso é semelhante ao do homem pobre, que ao satisfazer um grande imperador que queria dar-lhe qualquer coisa que ele pedisse, por ignorância pediu somente alguns grãos quebrados de arroz. O grande sábio Maitreya continuou. Meu querido Vidura, pessoas como tu, que são devotas puras dos pés de lótus de Mukunda, a suprema personalidade de Deus, que pode oferecer a liberação, e que vivem apegadas ao mel de seus pés de lótus, estão sempre satisfeitas servindo aos pés de lótus do Senhor. Em qualquer condição de vida, tais pessoas permanecem satisfeitas e deste modo jamais pedem prosperidade material ao Senhor. Quando o rei Uttanapada ouviu que seu filho Dhruva estava de regresso ao lar, como se estivesse ressuscitando após a morte, ele não pôde depositar sua fé nesta mensagem, pois tinha dúvidas sobre como isto podia acontecer. Ele considerava-se muito miserável e por isso achava que não lhe era possível obter tamanha boa fortuna. Embora não pudesse acreditar nas palavras do mensageiro, ele tinha plena fé na palavra do grande sábio Narada. Assim ficou muito emocionado com a notícia e imediatamente ofereceu com grande satisfação um colar preciosíssimo ao mensageiro. Então o rei Uttanapada, estando muito ansioso para ver o rosto de seu filho perdido, subiu a uma quadriga puxada por excelentes cavalos e adornada com filigranas douradas. Levando com ele muitos brahmanas eruditos, todas as personalidades mais velhas de sua família, seus funcionários, ministros e amigos imediatos, ele deixou imediatamente a cidade. Enquanto o desfile avançava, ouvia-se sons auspiciosos de búzios, tambores, flautas e o canto de mantras védicos para indicar toda a boa fortuna. Verso 41. Ambas as rainhas do rei Uttanapada, Suniti e Suruchi, juntamente com seu outro filho, Uttama, apareceram no desfile. As rainhas estavam sentadas num palanquim. Ao ver Dhruva Maharaja aproximando-se da pequena floresta vizinha, o rei Uttanapada desceu de sua quadriga, apressado. Por longo tempo ele ansiara ver seu filho Dhruva, e por isso, com grande amor e afeição, adiantou-se para abraçar seu filho há muito perdido. Respirando ofegante, o rei abraçou-o com ambos os braços. Mas Dhruva Maharaja não era o mesmo de antes. Ele estava inteiramente santificado pelo avanço espiritual
devido a ter sido tocado pelos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. O reencontro com Dhruva Maharaja satisfez o desejo há muito acalentado do rei Utanapada, e por essa razão ele repetidamente cheirou a cabeça de Dhruva e banhou-o com torrentes de lágrimas muito frias. Então Dhruva Maharaja, o principal de todos os nobres, primeiramente ofereceu suas reverências aos pés de seu pai, que o honrou com várias perguntas. Em seguida, prostrou a cabeça aos pés de suas duas mães. Suruchi, a mãe mais nova de Dhruva Maharaja, vendo que o inocente menino caíra a seus pés, imediatamente levantou-o, abraçando-o com suas mãos, e com lágrimas emocionadas, ela o abençoou com as palavras: meu querido menino, que tenhas longa vida. Todas as entidades vivas prestam honras a quem tem qualidades transcendentais por se relacionar amistosamente com a Suprema Personalidade de Deus, assim como a água flui automaticamente para baixo por sua própria natureza. Os dois irmãos Uttama e Dhruva Maharaja também trocaram lágrimas. Eles estavam dominados pelo êxtase de amor e afeição, e ao se abraçarem mutuamente, os pelos de seus corpos arrepiaram-se. Suniti, a mãe verdadeira de Dhruva Maharaja, abraçou o tenro corpo de seu filho, que lhe era mais querido do que sua própria vida, e assim esqueceu-se de todo o pesar material, pois estava muito satisfeita. Verso 50. Meu querido Vidura, Suniti era a mãe de um grande herói. Suas lágrimas, juntamente com o leite que escorria de seus seios, umedeceram todo o corpo de Dhruva Maharaja. Isto era um sinal muito auspicioso. Os habitantes do planeta louvaram a rainha. Querida rainha, vosso amado filho estava perdido há muito tempo, mas agora tendes a grande fortuna de tê-lo de volta. Parece, portanto, que vosso filho será capaz de proteger-vos por muitíssimo tempo e dará fim a todas as vossas dores materiais. Querida rainha, deveis ter adorado a Suprema Personalidade de Deus que liberta seus devotos do maior perigo. As pessoas que constantemente meditam nele superam o curso de nascimentos e mortes. Esta perfeição é muito difícil de ser alcançada. O sábio Maitreya continuou: meu querido Vidura, enquanto todos assim louvavam Dhruva Maharaja, o rei ficou muito feliz e sentou Dhruva e seu irmão nas costas de uma elefanta. Então ele regressou à sua capital, onde foi louvado por homens de todas as classes. Toda a cidade estava decorada com colunas de bananeiras contendo cachos de frutas e ramalhetes de flores, e árvores de nozes de Betel, com suas folhas e galhos, eram vistas em toda parte. Havia também muitos portões, cuja estrutura lembrava a forma de tubarões. Betel. Nozes de Betel. Verso 55. Em cada portão havia lâmpadas acesas e grandes potes d'água, decorados com panos de variadas cores, colares de pérolas, guirlandas de flores e folhas de manga. Na cidade capital havia muitos palácios, portões urbanos e muros rodeando-a, os quais já eram belíssimos. E nessa ocasião todos estavam decorados com ornamentos dourados. As cúpulas dos palácios da cidade cintilavam, assim como as cúpulas dos belos aeroplanos que pairavam sobre ela.
Todos os pátios, alamedas e ruas da cidade e as sentinelas nos cruzamentos estavam bem limpos e borrifadas com água de sândalo. E grãos auspiciosos, tais como arroz e cevada, e flores, frutas e muitos outros presentes auspiciosos, espalhavam-se por toda a cidade. Assim, enquanto Dhruva Maharaja passava pela estrada, de todos os cantos da vizinhança, amáveis donas de casa reuniam-se para vê-lo e, com afeição maternal, abençoavam-no, fazendo cair sobre ele uma chuva de sementes de mostarda branca, cevada, coalhada, água, grama tenra, frutas e flores. Dessa maneira, Dhruva Maharaja, ouvindo os agradáveis cânticos entoados pelas senhoras, entrou no palácio de seu pai. Verso 60. Dhruva Maharaja viveu então no palácio de seu pai, cujas paredes eram incrustadas de joias muito preciosas. Seu afetuoso pai cuidava dele com carinho especial. E Dhruva morava naquela casa, assim como os semideuses vivem em seus palácios nos sistemas planetários superiores. Amigos, não esqueçamos de que tudo isso ocorreu na era de Satya Yuga. Prosseguindo, a roupa de cama do palácio era branca como a espuma do leite e muito macia. As armações de cama eram feitas de marfim com embelezamento de ouro, e as cadeiras, bancos e outros assentos e móveis eram feitos de ouro. O palácio do rei era cercado por muros feitos de mármore com muitas gravações feitas de joias preciosas como safiras, que representavam belas mulheres com brilhantes lâmpadas de joias em suas mãos. A residência do rei era rodeada por jardins, onde havia variedades de árvores trazidas dos planetas celestiais. Naquelas árvores havia casais de pássaros docemente canoros e abelhas quase doidas, que faziam um zumbido agradabilíssimo. Havia escadarias de esmeralda, que levavam a lagos cheios de flores de lótus, de cores diversas e lírios. Além disso, cisnes, carandavas, chakravacas, grous e outros pássaros raros, semelhantes, eram visíveis naqueles lagos. Verso 65. Ouvindo as gloriosas façanhas de Dhruva Maharaja e vendo pessoalmente quão influente e grandioso ele era, o santo rei Utanapada sentiu-se muito satisfeito, pois as atividades de Dhruva eram maravilhosas em supremo grau. Após a devida ponderação, o rei Utanapada entronou Dhruva Maharaja como imperador deste planeta, vendo que ele estava adequadamente maduro para encarregar-se do reino e que seus ministros concordavam com a ideia e os cidadãos também gostavam muito dele. Último verso 67. Após considerar sua idade avançada e deliberar sobre o bem-estar de seu eu espiritual, o rei Utanapada desligou-se dos afazeres mundanos e penetrou na floresta. Eu vou ler o finalzinho do significado deste último verso 67. Está dentro de nossa experiência que os políticos na Índia não deixam suas posições até a morte, Prabhupada diz. Não era isto o que acontecia antigamente. A prática de austeridade é a principal função da vida. Assim como Dhruva Maharaja praticou a austeridade em seus verdianos, com 5 anos, seu pai, Maharaja Utanapada, em sua velhice, também praticou a austeridade na floresta. Nos dias modernos, entretanto, não é possível abandonar o lar e ir para a floresta praticar austeridade. Estamos na era de Kali Yuga.
Porém, se as pessoas de todas as idades se refugiassem no movimento para a consciência de Krishna e praticassem as simples austeridades de não fazer sexo ilícito, de não se intoxicar, de não jogar e de não comer carne, e se cantassem o mantra Hare Krishna regularmente, 16 voltas, através desse método prático, seria tarefa muito fácil elas se salvarem deste mundo material. Neste ponto encerram-se a leitura dos versos corridos do quarto canto, 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Dhruva Maharaja regressa ao lar. No próximo áudio leremos o capítulo 10, a luta de Dhruva Maharaja contra os Yakshas. Explicando que os Yakshas são em geral devotos do Senhor Shiva. E os Yakshas, eles podem ser incluídos entre as tribos dos Himalaias, tais como os tibetanos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna.